estado formado em licenciatura plena em matemática, possui mestrado em matemática e, além de tudo, possui também mestrado e doutorado em educação. Ele atua como professor há 25 anos, já passou por 8 instituições, atuando tanto como professor de ensino fundamental, médio, técnico e até mesmo superior. Então, já já nos encontraremos e espere até lá. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o professor Roberto Costa. Hoje eu estou aqui com Yara, com Jennifer e com Bruna. Elas estão com um trabalho da professora de português, né? E resolveram me entrevistar. Vê só que prazepada. Vamos ver o que vai sair dessa entrevista aqui. Professor, o senhor já sofreu por algum fracasso em relação à matemática? Rapaz, pergunta difícil de responder, né? Mas vamos lá, a trajetória ela é muito longa, né? Até a gente está dando aula, nós fomos, antes de mais nada, fomos alunos. Mas do tempo que eu me lembro, eu sempre gostei muito das disciplinas de exatas. E eu até gostava muito de ajudar os colegas de classe a resolver problemas. Eu me lembro que num determinado período da minha vida, meu irmão foi meu professor. E aí no meio do ano, eu tinha já o livro de matemática todo respondido. Então foi a 8ª série e eu ajudava os meninos da minha sala, bem como alguns alunos do primeiro ano. Professor, já em sua trajetória, como poderia definir sua experiência, toda a trajetória que ele levou a escolher a profissão como professor de matemática? Tá, então, assim, na bagagem, eu acho que talvez a maioria dos professores façam ou utilizem dessa metodologia. Na bagagem a gente traz um pouquinho de cada professor que a gente passou durante a vida, né? Então, assim, eu trago várias experiências de professores, excelentes professores, e por que também não dizer professores que a gente aprende a como não fazer. Então, assim, eu acho que tudo isso forma o caráter do professor, forma a metodologia que ele vai utilizar, forma a preocupação que ele tem com os alunos, a maneira como ele avalia. Então, é um conjunto muito, muito complexo. No meu entender, tá? Eu nunca participei de uma entrevista como essa, estou meio nervoso, mas é assim, a gente traz na bagagem isso que eu estava falando, a gente traz um pouquinho de cada professor pela experiência que a gente teve durante o processo de aprendizagem da gente. Professor, do seu ponto de vista, vê que a maioria dos problemas das pessoas relacionadas à matemática seria pelos tabus criados desde quando criança, sobre por haver números e várias operações, por ser mais complexas, por isso as pessoas possuem esse pavor por esta ferramenta? Mas, assim, talvez eu não concorde muito com essa maneira de apresentar os tabus da matemática. Então, várias variáveis podem ocasionar esses tabus. Então, experiências negativas com professores pode acontecer, às vezes até experiências ruins dentro da família, a maneira como as pessoas são tratadas, os alunos são tratados, problemas pessoais, né? Então, assim, o leque é muito grande, só que não dá para a gente ficar preso ao leque de problemas que dificultam o acesso à matemática. A gente tem que procurar resolver a partir do aluno quando chega na sala de aula. Então, assim, o meu ponto de vista a respeito dessas dificuldades é que elas podem sim ser resolvidas, talvez até minimizadas quando se investe numa educação de base. Tá? Então, sobre a formalidade, é preciso ter formalidade em matemática. Mas é preciso também ter um cuidado, ter um carinho, ter um respeito pelas limitações, pelo que o aluno já aprendeu, pelo que ele traz também dentro da bagagem dele. E é por isso, eu acho que vocês lembram, que vocês foram minhas alunas, que normalmente no começo das aulas, seja qual for o assunto, a gente começa sempre com o que você traz para mim, o que tem dentro da sua bagagem. Vamos fazer uma aulinha informal, vocês lembram disso? Depois a gente formaliza e conceitua. Mas é tudo isso. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu fiz um curso do Pra Que Serve, porque na maioria das aulas, dos conteúdos que a gente vai trabalhar em sala de aula, o aluno pergunta: para que serve isso? Onde é que eu vou usar? E aí, se você não trouxer para ele um conhecimento significativo, alguma coisa que seja interessante, alguma coisa que possa ser aplicada no dia a dia, provavelmente isso vai gerar um desinteresse e vai ficar essa visão que ele tem realmente de a matemática é muito estática. Na verdade, ela não é estática. São descobertos milhares de novos conceitos e fórmulas todos os anos. E isso vai abrindo ou vai aumentando o leque de conhecimento de quem quer se aprofundar na área. Então, assim, não dá para dizer que é um conhecimento estático.
Agora, precisa sim de que os profissionais da área, assim é minha humilde visão, que eles tenham esse feeling, esse bom senso de tentar responder o aluno e não simplesmente dizer, tu precisa aprender isso porque tu tem que passar no vestibular, porque tu tem que entrar na faculdade. Eu acho que dá para responder mais educadamente a dúvida que o aluno tem. Professor, onde é que eu posso aplicar isso aqui para que isso faça sentido na minha vida? Aí a gente se preocupa com essas respostinhas aí que eu acho que fazem toda a diferença. Então, professor, sabemos que a desvalorização pela carreira docente vem decaindo muito nos últimos anos. Segundo dados interessados, na carreira docente caiu de 6% para 4,2%. Na última década, no Brasil, que também fez parte do estudo, o interesse dos jovens teve uma queda de 7,5% para 2,4%, uma queda surreal. Qual a sua opinião em relação a isso? Por que será que o desinteresse só aumenta? Tá, então, aí de novo, a gente está diante de uma sociedade muito veloz, muito rápida. A gente tem aí o advento da própria internet com suas tecnologias, né? E isso facilita ou abrir um campo de trabalho para muitas áreas. É claro que, para mim, é indispensável a presença do professor em qualquer situação. E ele seria, o professor como um todo, ele seria o elo que liga o jovem à carreira profissional. Então, ele não poderia ser desvalorizado nunca, a sua profissão. E talvez seja essa a variável que delimita o interesse, por exemplo, de ser bem remunerado financeiramente, da parte financeira, faz com que o jovem saia da área da educação, que não é bem remunerada, que não é sequer reconhecida. Muitos professores que a gente conhece continuam na área ou conseguem ingressar filhos e outros mais próximos por amor. Então quem faz ou quem trabalha muitas vezes na área é porque sente que é ali a sua praia, não porque vai ganhar dinheiro. Então eu tenho exemplos em casa, eu tenho irmão professor, tenho irmã professora, sou fã deles, né? E trago na bagagem um pouquinho também de cada um deles. Então essa aqui é por amor. Né? Pra fechar com chave de ouro. De ouro? Meu Deus, ainda tem mais! Tem professora! A última. O senhor teria algum hobby que poderia envolver a matemática, tipo formas geométricas, algo do tipo? Tá, então assim, esse aqui foi armadilho da gente, tá ligado? A gente armou. Mas não me ensaiou a resposta não. É o seguinte, desde criança eu tive um vizinho lá que trabalhava com marcenaria. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu queria muito trabalhar com ele, mas eu era muito criança. E eu amava, eu achava massa, sabe, cortar madeira, deixar um móvel pronto e tal. Aí depois que eu me formei, eu sempre gostei muito de ferramenta também. Eu gosto de mexer com carro, com moto, com eletricidade, com hidráulica de casa, com construção civil. Eu sou tipo um bombril, faz de tudo. Mas se você perguntar a mim, professor, qual é o seu hobby preferido? Eu comprei um monte de ferramenta lá em casa. E professora, se quiser um móvelzinho de madeira rústica, eu faço, tá? Mas não cobro não, porque pros amigos eu faço de graça. Aí assim, eu faço baú, eu uso forma geométrica, corto triângulos, faço cilindros. Um baú que eu fiz pra minha esposa mesmo, que ela pediu, vamos fazer um baúzinho pra guardar as fotos. Fiz um baú que ela quis botar na sala, vê só. Aí teve uma experiência bem legal, que eu participei até com as meninas aqui no semestre passado. E esse pessoal se mobilizou em relação àquelas chuvas que nós tivemos em 2000 foi no começo do ano agora, foi no começo do ano, foi no semestre passado, não foi no ano passado. E aí a gente conseguiu fazer 2 camas de madeira, né, para doar. A gente fez uma mobilização, os meninos trouxeram roupas, trouxeram comida, trouxeram um monte de coisa. E eu achei que dentro das minhas possibilidades eu podia usar do meu hobby, que é uma coisa que eu amo já, né? E também fazer uma boa ação. Aí foi legal, acho que eu me senti muito bem com essa ação que a gente fez. Beleza? Bom, esperamos que tenha gostado desse bate-papo que tivemos com o Roberto sobre a experiência e convivência, sobre o ponto de vista dele também, sobre a matemática. E obrigada a você, Roberto, por ter topado entrar nessa aventura com a gente.